Olá pessoal, esse é mais um nosso vídeo aqui na internet, E hoje nós vamos falar sobre... Black Mirror. Se você ainda não viu, temos uma série de vídeos analisando um episódio a episódio de Black Mirror. Esse é o terceiro episódio que a gente vai analisar da primeira temporada, que é o terceiro e último. Pra quem não sabe, Black Mirror tem temporadas bem curtinhas. E a primeira temporada é lá de 2009, 2010, uma coisa assim. E os episódios não são interligados entre si. Isso. E a análise, gente, lembrando, é nossa, tá? Então algumas coisas técnicas aí podem ficar por de fora, né? Sim, é a nossa percepção em cima da história, né? Nós não somos críticos, especialistas em nada. Então a nossa ideia é trazer a nossa percepção em cima das coisas. Exatamente. Então, roda a vinheta. Isso aí, ia falar roda a vinheta também. Roda a vinheta, vamos nas dois. Sincronia. Roda a vinheta! O episódio é toda a sua história. Exatamente. E o episódio é um episódio, como sempre, né, no Black Mirror, muito reflexivo. Muito pesado. Muito pesado, muito denso. Você sai assim do episódio, tipo, mano... Sim. Se você tá na quarentena e tá muito triste, Não vejo. veja o Black Mirror agora, deixa pra um outro momento. Mas... como Você precisa ver em algum momento. Exatamente. Black Mirror é aquela série que vai te trazer para uma análise muito fria e às vezes você fala, nossa, é um futuro muito distante, às vezes não tão distante e muito possível. E a gente vê que algumas coisas estão cada vez mais próximas, algumas até ultrapassaram o que o Black Mirror propõe. Mas nesse toda a sua história de Black Mirror, ele conta a história do protagonista, que é o Liam, e ele tem um implante, que é um grãozinho, atrás aqui do ouvido. Todos os personagens têm, quase todos. E é uma coisa que é comum. E esse grão que eles têm implantado aqui atrás da orelha grava a memória deles. E é com um controle remoto, que parece muito o controle remoto da Samsung, aquele controle pequenininho, smart lá, Sim. que você consegue ver, e você fica com um olho meio cinza, aquilo que aconteceu no seu dia ou anos atrás, e você consegue inclusive projetar na televisão ou em algumas telas, e as pessoas, aí você já, só isso, acho que já dá margem pra você ter uma ideia Uma puta do discussão. que acontece no episódio. Isso aí já é bizarro por si só, né? É bizarro, Eu fiquei assustadíssimo. sim, mas não impossível. Não é possível. também. Não é impossível. Eu Acho impossível. que para a tecnologia que a gente tem hoje talvez não seja possível, mas quem sabe daqui uns 20, 30 anos, o que a gente não vai estar fazendo, né? Aí a gente pode entrar numa discussão filosófica, ética e sobre a individualidade do ser humano, Sim, sobre você ter o seu espaço, sobre privacidade muito grande. sim, Porque a partir do momento que você tem a sua vida toda dentro de um sistema, né? Porque assim, você entende que beleza, você está lá replicando uma memória sua, você está lá replicando... Por que acontece, né? Explicando melhor. Vamos supor, você está lá no seu dia a dia, né, no episódio, e aí você mexeu no seu celular. E aí você falou bom dia para a pessoa que estava do seu lado e saiu, você estava, sei lá, no consultório. E aí você não lembra que pessoa que era aquela, ela era uma conhecida, você reencontra ela. E aí você fala, putz, quem é aquela pessoa? Aí você vai lá na sua memória, aperta um botãozinho, volta, fala, putz, falei bom dia pra ela, nome. Aí naquele dia você falou Pedro. Você relembrou aquilo, mas você relembrou aquilo, tipo, não com o processo normal do seu sistema nervoso, né? exatamente. O processo seu, biológico. Sim. Foi através de um sistema. E esse sistema, eu entendo que uma empresa tem acesso a ele. Sim. Né? A gente Então, não vai você está- nem entrar nessa questão de É, acesso que uma empresa ou não. Vamos pensar que esse sistema é incorruptível e não pode ser violável e ninguém pode ter acesso a ele além de você. A problemática desse episódio, ao meu ver, é sem pensar nesse mundo que sim. é possível de ser invadido uma empresa, qualquer hacker muito fodástico consegue invadir e roubar informação. A gente vê isso em várias situações nos dias de hoje. Mas é pensando no impacto social que isso causa na relação entre as pessoas. Porque você imagina um casal que hoje já tem uma relação tóxica, do cara que obriga a mulher a sentar do lado dele e ele lê mensagem a mensagem que ela trocou e às vezes ela também participa disso, e casais héteros, homo, não importa. Mas assim, o fato de, deixa eu ler o que você mandou no WhatsApp hoje para as pessoas. Ah, deixa eu ver o que você falou aqui no Instagram. E às vezes a pessoa faz isso, eu conheço casais, isso é muito triste, que um faz isso na frente do outro e eles sabatinam o celular um do outro. Agora você imagina a pessoa ter acesso, você só tem acesso se você liberar, na mitologia do episódio, né? Um casal falando, né? Peraí, como que foi, o que você fez hoje? Deixa eu ver, passa o seu dia aí no fast forward. Aí a pessoa vai passando, você começa a ver quem é essa pessoa que você falou
Por que você deu esse sorrisinho pra essa pessoa? Sim. Imagina o aumento dos relacionamentos abusivos. Não, e sem contar que se você, uma vez que você, vamos supor, você foi lá e pediu pra pessoa ela replicar isso na tela, e aí você viu aquilo, aí você ficou desconfiado de alguma coisa, você não precisa mais pedir pra ela replicar. Você mesmo Sim. replica o que você viu na tela. Sim, Você vai lá e você consegue dar zoom. Gente, você dá zoom. sim, Surreal isso. Você vai lá, ela, tipo, amplia o negócio 5 vezes, 10 vezes mais. sim. E, tipo, vê lá uma letrinha. Tipo, nossa, ela falou, sei lá, com o Pedro. Nossa, cadê? Quer ver? O celular dela tocou, tem uma mensagem ali. Sei lá, Sim. Rodrigo. Tipo, putz, mano, isso é uma invasão de privacidade muito grande. Sim. Muito grande. Não só invasão de privacidade, mas é uma destruição dos relacionamentos, não só Sim. amorosos, relacionamentos como um todo. Porque aí na série, a série dá só uma pincelada nisso, o cara tá no começo do episódio, tá fazendo uma entrevista de emprego. E ele fica todo receoso de não ter passado na entrevista de emprego, né? E ele vai encontrar a esposa dele logo depois que tá numa reunião com amigos, depois dessa entrevista, ele fica repassando no táxi a entrevista na mente dele. Nossa, o sorriso dele ficou do entrevistador, tava um pouquinho sério, acho que eu não passei. Aí ele chega nesse jantar que estão os amigos conversando, e a esposa dele comenta, né? Ah, ele foi fazer uma entrevista, aí um dos caras fala, joga aí pra gente ver como foi, a gente dá opinião se você passou ou não. A gente quer ver a sua memória. Aí ele fica meio desconfortável, mas você vê que é uma coisa que é comum. E algumas pessoas que são mais invasivas estão cagando pra sua privacidade. Sim. E você começa a ver como isso é ruim. Porque imagina você ter ali aquele. Você não quer revelar aquele momento seu. Exato. Né? E você Muito não. íntimo, né? E você não é obrigado, você pode falar não. Mas dependendo do contexto em que você está inserido, imagina você falar não para sua esposa, falar não para o seu pai, Sim. falar não para um amigo, falar não para uma pessoa que vive num contexto em que ela nasceu aprendendo que é normal você exibir suas memórias para o outro. Olha quão invasivo, o quanto isso pode gerar de confusão e de briga. E no contexto da série, o cara na Quão entrevista... nocivo isso é. Sim, o cara na entrevista fala assim para ele, nesses últimas 3 semanas, que é o que a empresa olha de praxe, nas suas memórias, é uma verificação rápida, você não fez nada assim, fora da lei, né? Tipo, você não matou ninguém, eles brincam, né? Sim. Não, na verdade eles falam assim, a próxima etapa que ia ser da entrevista dele, eles iriam acessar as últimas 3 semanas da memória Isso, dele. exatamente. E aí o que acontece? O episódio tá acontecendo, né? Então, tipo assim, daqui 3 semanas ele vai pra próxima fase do processo e eles vão acessar essas 3 semanas que ele tá vivendo. Sim, E assim, gente, o episódio... a vida dele é uma desgraça. que isso também é uma característica do Black Mirror, né? Sim, Quando vai acontecer alguma coisa ali na frente, ou o objetivo do personagem principal é aquele, e ele não vai conseguir, assim, tipo... Só vai acontecendo desgraça, assim, uma distopia total, assim, desgraceira total. Tem um episódio que é maravilhoso também que mostra isso, que a gente vai falar mais pra frente, mas é tipo isso, sabe? A personagem vai em busca do objetivo dela e só vai acontecendo merda atrás de merda, assim, e você fica muito revoltado por ela, porque parece que tá tudo conspirando contra Sim. ela. Mas na verdade, esse sistema, essa nova dinâmica que eles vivem, ela é muito nociva, né? Sim. E ela acaba levando a isso de forma muito fácil. sim, E aí a grande porque- problemática do episódio, né, é a traição, né? sim. Que ele fica Desconfiado que a esposa dele tá traindo ele, que é nesse jantar que ele chega logo após ele ter feito a entrevista de emprego. dava a E entender ele que ele tem- não ia nesse jantar, né? Isso, ele chega meio que de surpresa, a esposa dele esperava que ele fosse chegar um pouco mais tarde, e ele pega ela de conversa com o cara, que até então a gente acha normal. Mas quando ele começa a voltar na memória dele e rever aquele momento, ele começa a ver que ela faz uma expressão facial um pouco estranha quando ele Sim. chega. Aí eles começam a discutir isso, aí ele vai descobrindo mais algumas coisas, aí ele obriga a ver a memória dela, aí a gente não quer nem entrar... São coisas muito sutis que, no geral, o nosso sistema nervoso, nossa memória nossa visão teria percebido. Mas ela não ia de cara já entender tudo aquilo, né? Sim. E aí, conforme ele fica replicando aquelas imagens, são coisas muito sutis, gente. Ele consegue identificar e fala, poxa, ela ficou meio que decepcionada que eu apareci aqui, meio Sim. surpresa. Nossa, mas quando o cara apareceu, ela ficou super feliz. Sim. Não, mas peraí. Não, mas não sei o quê. E aí o cara, ele vai entrando numa paranoia. Looping, maluco. E ele vai ficando paranoico o episódio inteiro. E Ele assim, se perde ele totalmente. fica obsessivo por aquilo. Porque ele quer chegar à conclusão de que ela está traindo ele. Ele tem certeza que ela tá Isso, traindo. e assim, o episódio inteiro já de cara a gente entrega que ela tá traindo ele realmente. Sim. E aí, né, a gente avisando, como sempre, né, gente, o vídeo tem spoiler. O episódio realmente ela traía ele, e aí é muito triste o episódio, porque
ela traía ele já há muitos anos, e aí Sim. você vê toda a destruição do relacionamento, Sim. toda a destruição daquela mulher, daquele homem, Do casal. Sim. da família deles. Inclusive tem uma revelação bombástica sobre a filha deles que de repente não é dele, Isso, né? ela deixa subentendido que a Isso. filha, na verdade, é do cara com que ela jurou nunca ter traído ele. Aí ele pega uma lembrança do cara que ela supostamente traiu, aí ele vai pegando lembranças de coisas diferentes, até que ele chega na conclusão de que eles traíram com base num quadro que estava lá, que foi ele que colocou há 18 meses, e 18 meses ela já estava casada com ele, já tinha um filho. Enfim, a história é totalmente confusa, mas ela é muito clara, e o principal é até que ponto nós estamos dispostos a aceitar a tecnologia invadindo o nosso dia a dia. Sim. Até que ponto é saudável essa tecnologia estar invadindo o nosso dia a dia. Mas até que ponto ele está disposto a pagar em prol em detrimento da nossa privacidade, em detrimento da nossa felicidade. Exatamente. O quão necessário é essa tecnologia? Exatamente. Né? Ela realmente traz felicidade? O que ela vai agregar na minha vida? Eu preciso disso? Ou eu não preciso disso? Por que eu preciso disso, né? Sim. E aí o que é legal é que tem um movimento que tá rolando dentro do episódio, que é muito sutil também, fala muito pouco, que é uma das meninas que tá nessa reunião de família, uma das personagens fala: eu arranquei o meu dispositivo. Na verdade, ela arrancou, ela foi assaltada. Isso. Existe um Roubaram, grupo né? de pessoas que roubam. são pervertidas. Brasileiros, provavelmente. Péssimo comentário, gente. Eu sei que não. Nem todo brasileiro é assim, gente, mas brincadeiras à parte. Né? Piada. Tem uma gangue de pessoas, e eu acho muito provável de acontecer, que rouba memórias das pessoas e elas têm o prazer em ficar vendo a memória de outras pessoas. Sim. E ela Ou utilizar o próprio dispositivo da pessoa, contra ela. Mas assim, ela decide não ter mais isso, ela decide se livrar e não ter mais esse implante gravando as memórias dela. Então ela vive como a gente, com as memórias que o nosso cérebro armazena, que a gente sabe que não são 100% confiáveis, até porque o nosso cérebro preenche as lacunas. E ela é tipo a diferentona, né? E aí o pessoal meio que alternativa. Como você consegue viver assim? É que uma menina que é tipo a escrota, ela sempre se revolta. Não, porque como que você consegue viver assim? Pra mim isso não é normal, isso é arcaico, isso não sei o quê. Sim. E aí isso me lembrou muito, sabe o quê? Uma discussão que nós não somos veganos nem vegetarianos, mas me lembrou muito essa discussão, sabe? Tipo, nossa, você não é vegetariano, ou nossa, você é carnívoro, ou nossa, você é vegetariano, como assim você é vegetariano, você não come carne? Muitas pessoas são assim, né, agressivas, tipo assim, como assim você vem no churrasco e você não come carne? Pô, mas tem gente que chega a ser escrota a ponto de querer obrigar o cara a minha, né? Exatamente. Tem gente que é tão escrota que chega ao ponto de ficar passando bife na frente da cara da pessoa que é vegetariana. Tipo, não precisa disso. A pessoa só é vegetariana, ela não quer comer. Você não precisa obrigá-la a passar por esse constrangimento, sabe? Isso cria uma situação desnecessária, que é o que o episódio traz, né? Tipo, por que ela é obrigada a gravar as memórias dela? Por que ela tem que aceitar isso? Então, de repente, ela vai perder a oportunidade de emprego? Vai. De repente, ela vai perder a oportunidade de ter relacionamentos, porque tem pessoas que não vão aceitar isso? Vai acontecer. Mas ela optou pela saúde mental dela, que não consegue viver com aquilo. Sim. E outras pessoas, de repente, conseguem viver com aquilo tranquilamente e vai muito bem. E aí, assim, o episódio, gente, ele enlouquece. Ele vai lá na casa do outro cara, bate no outro cara, ele bate o carro, ele fica embriagado, ele briga com a mulher, empurra ela, né? Vira uma loucura, vira assim. uma confusão. E aí, assim, tudo isso tá na memória dele, não tem como ele apagar, né? Pelo que a gente entende, tipo assim, eles conseguem apagar as memórias, só que fica registrado que foi apagado, né? Isso. Fica uma lacuna lá. Isso. E aí, assim, se ele apagar e ficar essa lacuna, ele não vai passar na entrevista, porque eles vão falar assim, o que você fez, né? Pra você ter apagado. Na verdade, você apaga lá do dispositivo, mas você guarda a lembrança dentro de você, mas não fica mais dentro do dispositivo armazenada. Sim, mas ficaria uma lacuna, né? Sim, fica uma lacuna, exatamente. E aí dá pra entrar em várias discussões, que é, por exemplo, a gente no episódio não explica e a gente nem viu isso lá, mas como que funcionaria numa criança esse dispositivo? Sim. Nos processos de aprendizagem dessa criança, no processo de desenvolvimento, de maturação, a criança consegue acessar as próprias memórias, mas peraí, ela não tá nem entendendo as coisas ainda direito. Imagina para um pai super protetor, que a gente já sabe a problemática que é um pai super protetor, que fica muito em cima do filho e que não deixa a criança amadurecer. Imagina nesse caso uma criança que está em desenvolvimento, começando a puberdade, começa a aparecer pelos, aumentar o pênis, né, no caso da menina os seios.
e ela se sentindo envergonhada daquilo, e de repente o pai vasculhando as memórias dela, mesmo que o pai não seja, não tô falando que o pai é pedófilo, mas assim, ele vai passar por alguma memória que ela vai estar nua, ou que ela vai estar beijando um menino, ou o filho beijando uma menina pela primeira vez. Então imagina o pai e a mãe invadindo a privacidade dessa criança que está nesse processo de amadurecimento. Imagina o quão destrutivo isso não pode ser. É muito complexa a situação, o episódio dá margem para muita discussão. Tá pra mim na lista dos melhores episódios de Black Mirror. Um dos melhores episódios. Eu fico pensando assim, ó, hoje a gente tem os aplicativos de relacionamento, as pessoas se relacionam já de forma muito vazia. Aí imagina as pessoas se relacionando sabendo que você parece a memória da outra. Aí você vai lá e chega assim, tá bom, vamos conversar um pouco, vamos se encontrar. Ou então a pessoa vai fazer um upload da memória dela. Ela fala assim, quer me conhecer melhor? Tá bom, tô te mandando um upload da minha memória, né? Dos últimos 6 meses. É o que ia rolar. Sim. Porque as pessoas não iam ter paciência de ficar explicando a vida dela. Ou então, peraí, eu quero essa... Você ia baixar um resuminho, sabe, das memórias dela. Pronto, aí você já gravou na sua cabeça. Assim, tem o seu lado super útil esse dispositivo, mas tem um lado, assim, destrutivo, assim, enorme. Assim. Sim. É aquela coisa, né? Igual a gente pensa hoje na tecnologia, em que você tem um WhatsApp e você consegue implantar no celular da pessoa um rastreador para saber o que a pessoa fez, onde ela esteve, com quem ela estava. Imagina o quão tóxico pode ser para um relacionamento. E é a mesma coisa do WhatsApp, do celular. Hoje as pessoas, o celular tem muito do nossa privacidade, de coisas íntimas. Até que ponto o nosso parceiro, namorada, enfim, pode ter acesso ao nosso celular ou não pode ter acesso ao celular? Qual que é o problema de ter acesso ao celular? É invasão da privacidade? Não é invasão da privacidade? A pessoa pode fuçar, não pode fuçar? É discussão que vai de casal a casal, mas o que precisa analisar é o quão tóxico pode ser para um relacionamento. Seja de namoro, seja de pai e filho, seja de amizade, não importa. São linhas muito tênues que precisam ser analisadas, mas eu, olhando de fora, não quero esse dispositivo na minha cabeça. Nós não colocaríamos. Não colocaria. Até porque, assim, a tecnologia, ultimamente, né, e nos últimos anos aí, ela vem evoluindo muito rápido e a gente não tem se perguntado o porquê das coisas, né? O porquê eu preciso disso, que é o que a gente falou no início do vídeo. Por que eu preciso de uma câmera que dá 300 zooms? Pra que eu quero isso? Eu vou usar? Vai ser útil? Vai ser algo que vai me trazer algum benefício? Além de útil, né? O que eu tô modificando? O que eu tô doando? O que eu tô perdendo pra ter isso, né? Sim. Qual benefício eu tô tendo, mas também qual é o malefício que isso tá me trazendo, sim, né? Exatamente. E isso que a gente vai entrar na discussão do que eu tô destruindo do planeta para poder produzir essa tecnologia. Que aí é uma outra discussão enorme. Sim. Mas, enfim, eu acho que é essa reflexão que o episódio traz, né? Sim, muito bom. Ela é desde refletir sobre a tecnologia, os avanços da tecnologia e do porquê que a gente precisa desse dispositivo, dessas coisas, ao ponto do filosófico, né? Sim, o quanto que essa tecnologia vai impactar no nosso eu social hoje e o quanto isso vai impactar no futuro. O que vai ter nas próximas gerações, como as próximas gerações vão lidar com isso, como quanto vai ser normalizado. As gerações vão se relacionar, né? Sim. Como as próximas gerações vão lidar com o outro, né? Vão lidar com elas mesmas, né? Elas vão ter um eu enfraquecido, né? Hoje com as redes sociais a gente já percebe que as pessoas estão cada vez mais presas na selfie, no eu, o que importa sou eu, e você vê às vezes no perfil de algumas pessoas, aquelas pessoas são muito preocupadas em narcisistas, assim, ao extremo, de postar a foto perfeita, ela sempre tá perfeita, ela sempre é o centro da foto, beleza, é sua rede social, mas até que ponto você está disposta a ser o centro de tudo? Sempre é tudo sobre você, é sobre você, é sobre você. E o outro? E o mundo? E as suas relações com seus familiares, seus amigos? É muito complexa, realmente, a relação nossa com a tecnologia, que é ótima, a gente ama a tecnologia, mas, novamente, até que ponto ele está disposto a abdicar da nossa privacidade, da nossa qualidade, de nós enquanto seres em prol da tecnologia? Não que ela deva parar, muito pelo contrário, mas é pensar os usos da tecnologia, o uso bom da tecnologia. Só mais um exemplo que eu sempre me estendi bastante, é o exemplo das fake news do que a gente está vendo hoje em dia. A gente vai fazer um vídeo sobre fake news ainda, mas olha o prejuízo que as fake news podem trazer. Pessoas tomando remédios que não podem tomar, que não precisam tomar, fazendo um gargarejo milagroso com o limão, com chuchu, com não sei o que lá, que de repente não faz tão mal, mas e se a pessoa adicionar uma coisa que faz mal ou deixa de seguir um tratamento médico porque vai seguir alguma explicação do pai não sei da onde, ou então do doutor não sei o que da onde, a enfermeira não sei do que lá.
Então, assim, a uso da tecnologia tem que ser sábio, tem que ser em prol de coisas boas, que possam ajudar a gente a evoluir, não fazer a gente andar para trás. E é isso aí, gente. É isso. Obrigado. Um beijo. Não esqueçam de curtir o nosso vídeo, compartilhar, comentem embaixo se vocês gostam de Black Mirror, se vocês já assistiram esse episódio, se vocês não assistiram, se vocês vão assistir. E é isso. Compartilhem o nosso vídeo. Um beijo. Obrigado por terem ficado com a gente até aqui. Até a próxima. Obrigado.